que é lá em Mateus, capítulo 16, versículo 21 até o 23. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas. Era necessário Jesus passar por Jerusalém e sofrer muitas coisas. Então, Pedro, chamando-o à parte, Pedro chegou e chamou Jesus, como se Jesus vem aqui, né? Começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender Jesus, né? Aí a Bíblia vai dizer ali que para Jesus não ir para a cruz, né? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Olha o que Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa nas coisas de Deus e sim nas dos homens. A gente já leu esse texto uma vez, né? É uma fala muito forte, né, que Jesus dá para Pedro, né? Falar uma coisa para Jesus: Jesus, não vá para a cruz. Ou seja, Pedro gosta de Jesus, caminhou com Jesus, tem afeto por Jesus, tem um relacionamento ali com Jesus. E ele diz: Senhor, se possível, não vá para a cruz. Eu não quero, né? Tipo, parafraseando agora aqui, eu não quero te ver morrer. Eu não quero ver tu passar por isso. Eu não quero que isso aconteça. Não vá para a cruz. Mas aí Jesus vem, mesmo Pedro trazendo algo que, na verdade, humanamente seria algo para proteger, Jesus chama ele de Satanás. Mas é interessante que antes ali ele fala: olha, precisava passar por essas coisas. Então havia uma promessa, havia um propósito divino, um propósito de Deus Pai para Jesus ser entregue, mas Pedro vai contra esse propósito, mas dá boas intenções. E aí é interessante porque você consegue imaginar, a gente sempre fala da fala de Jesus, mas você já parou para imaginar como foi o dia de Pedro, quando ele recebeu uma fala dessa de Jesus, chamando ele de Satanás? Será que a gente já parou para imaginar como que deve ter sido o dia de Pedro, ou como que o dia de Pedro se transformou após essa fala de Jesus, tipo, Satanás? Você já imaginou Jesus chamando você de Satanás na frente de outros discípulos? E é interessante que aqui eu quero trazer algo para você. Pedro passou, é provável que Pedro aqui teve, nesse ponto Pedro teve um dia mau. A ótica de Pedro, o dia se tornou um dia ruim. E Pedro, ele planejou aquela fala, ele pensou, eu vou falar algo bom para Jesus, mas de repente ele recebeu uma palavra totalmente contrária ao que ele achou que deveria receber. Jesus chama ele de Satanás. E agora Pedro provavelmente se vê num estágio onde ele se constrangeu, como Pedro reagiu em meio a uma fala de Jesus na frente de outras pessoas. Aqui até vale uma ressalva que às vezes a gente não quer ouvir algum tipo de direcionamento, de correção, de exortação, e aqui Jesus chama ele de Satanás na frente dos outros. Jesus. Mas o que eu quero trazer para você é que Pedro andava com Jesus e de repente ele ouve para trás de mim, ou seja, se afasta de mim, Satanás. É óbvio que nós sabemos que espiritualmente Satanás estava agindo sobre Pedro, né? Havia uma intenção ali na vida de Pedro, uma manipulação, mas imagine o peso emocional de Pedro receber uma fala dessa, mano. De Pedro receber uma fala dessa. Quando você planeja o seu dia e você acha, né, que o seu dia vai ser um dia bom, não é assim? Nós temos uma expectativa de ser um baita dia. Ó, hoje eu fiz isso, eu limpei o carro, eu me arrumei, eu não sei o que, eu me aprontei para o trabalho, ou eu não sei o que, estudei para a prova, eu fiz isso, meu dia vai ser um dia maravilhoso. E de repente você recebe algo totalmente contrário àquilo que você planejou. E aí esse dia que era para ser um dia bom, aquele dia que era para ser um dia bom se torna um dia mau, um dia difícil. Na sua ótica se torna um dia difícil. E às vezes você faz isso, pô. E imagine o pensamento de Pedro, pô. Eu pisei na bola, né? Aqui é tudo imaginação, tá, gente? Eu errei feio. Eu estou arruinado. E agora o que vai ser de mim? Jesus me chamou de Satanás. Tipo, o que vai ser de mim? Mas sabe que é interessante que, apesar de ser algo difícil para Pedro, na verdade foi um ensinamento que Pedro teve ali. Sabe por quê? Porque Jesus estava trazendo um ensinamento para Pedro naquele momento. Porque Jesus estava ensinando Pedro a não andar por sentimentos. Porque Pedro havia um sentimento por Jesus. Sim, ele havia um apego por Jesus. Mas havia um propósito espiritual acima dos sentimentos. Jesus aqui está ensinando a Pedro, indiretamente, profundamente. Eu não sei se Pedro teve esse entendimento na hora, mas Jesus estava trazendo um ensinamento em meio a uma fala difícil. Em meio a um dia talvez difícil, mal para Pedro, Ágata, Jesus estava trazendo um ensinamento profundo, cara. Ele estava dizendo assim, olha, os planos de Deus Pai estão acima dos teus sentimentos.
está acima dos meus sentimentos. Aquilo a quem Deus me enviou está acima dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Outra coisa que Jesus também estava ensinando para Pedro aqui, o que o Pai me enviou está acima do meu controle, está acima do teu controle. O Pedro queria ter algo sobre o controle dele. Olha, eu não aceito Jesus ir para a cruz, mas aqui está dizendo, há um propósito e uma promessa acima do teu controle, acima da tua vontade, acima do teu desejo. Então Jesus aqui estava trazendo os ensinamentos profundos e ainda estava ensinando que o amor verdadeiro, ele é submisso a um plano eterno de Deus. Então você precisa entender que Pedro, aqui havia duas óticas. Pedro podia enxergar da ótica de uma rejeição, que Jesus chamar ele de Satanás, ele podia ter uma ótica de rejeição. Não é assim? Muitas das vezes nós recebemos uma palavra negativa ou um dia difícil, algo que aconteceu, e nós achamos que aquilo, nós se sentimos abandonados, ou nós se sentimos rejeitados, e talvez se tornaria um trauma para Pedro. Talvez esse momento da fala de Jesus poderia se tornar um trauma para ele. Mas se Pedro tem uma outra ótica, se tornaria um ensinamento, uma aprendizagem, um aprendizado, um aperfeiçoamento, um avanço, um amadurecimento para Pedro. Se ele tinha uma outra ótica. Se ele tivesse uma outra visão, cara, não uma visão de rejeição, uma visão humana, mas uma visão espiritual, ele entenderia que aquele momento era um marco para a vida de Pedro. Você está aqui? Amém. Eu estou querendo trazer para você que o dia mau, ele é necessário. O dia mau na nossa vida, ele é necessário. Ele faz parte do processo com Deus. Sabe o que é interessante que o dia mau faz conosco? Ele nos quebra ou ele nos constrói. Dependendo de onde está a minha visão. Dependendo de onde está o meu coração. Se o dia mau eu estou em Deus, aquele dia se torna uma construção na minha vida. Se o dia mau eu estou sem Deus, aquilo se torna uma ruína. É interessante que a Joyce chegou e falou pra nós aqui, né? Eu falei assim, nossa, quando eu estava naquele momento, quando eu estava naquele momento difícil, eu olhei pro alto, né? Eu orei e o Espírito Santo falou, fala comigo. A pergunta que eu faço é, se tivesse um dia tão bom, você teria falado com Deus se tivesse essa experiência com o Espírito Santo? Talvez você não tenha tido essa experiência. Talvez o dia mau, ele é um processo que Deus permite acontecer para que nós tenhamos um relacionamento de maior intensidade com Ele. A Joyce talvez não teria essa experiência com o Espírito Santo que ela teve, se ela não tivesse passado por esse dia mau, que na verdade foi um dia bom. Você está aqui? Amém. Pedro teve um dia mau, mas esse dia ensinou que o que nenhum ensinamento talvez ensinaria num dia tranquilo, um dia fácil. E sabe que é interessante que lá em Efésios, você não precisa abrir, lá em Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim, ó, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Resistir no dia mau. O dia mau lhe vem, você precisa resistir, havendo feito tudo, permanecer firme. Duas palavras que eu tenho para você hoje sobre o dia mau. Resistir. Se revestir com a armadura de Deus para resistir o dia mau. Não é não passar pelo dia mau. É resistir quando o dia mau vir. E permanecer firme. Você está aqui? O dia mau, ele não é um momento provisório. Ele não é um momentinho curto. Ele também representa um tempo de provação. Um tempo de provação. Um tempo também de tentação. Que você vai passar. Interessante que eu vou trocar de novo no assunto que a Joyce falou, olha, despertou algumas coisas que eu vivi lá no passado. E aí eu tive esse processo de não voltar para lá, porque realmente é a tentação que eu sempre falo, é tentar naquilo que você passou, e você não pode voltar, mas você vai resistir à tentação. Então Deus, ele permite alguns processos para que você relembre, para que você, eu não sou mais aquela pessoa. Não, Deus já me tirou dali. Agora eu sei um novo caminho, eu tenho um novo caminho, eu tenho armas celestiais agora de como combater essa guerra. E é uma estação, às vezes são curtas, né? Às vezes passa um dia, eu falei pra nós, eu falo pra vocês, né, que às vezes vem esse dia, a gente precisa só resistir. Eu falei uma vez, não sei pra qual momento que eu falei assim, ó, o dia mal veio, calma, apenas resista que vai passar. Vai passar. Não tome decisões na emoção, não tome decisões por emoções, não tome decisões por impulso. Não. Acalme, resista, esteja em Deus e resista. Que esse dia vai passar. É uma estação, às vezes longa, às vezes curta, que nós somos provados. E o dia mau, ele não é o sinal de derrota. Ele é apenas uma estação de mais revelação pela parte de Deus. São nos momentos de dias maus
que você tenha as maiores experiências com Deus. Que Davi, quando vai se apresentar a Saul para a guerra, para enfrentar Golias, ele fala, olha, Deus me deu vitória lá nos ursos e leões. Ei, Davi não estava... É interessante, deixa eu rapidinho aqui que agora me veio assim... Todos os soldados se representavam sobre as batalhas que venceram. Então Golias aparece e diz assim, ó, Golias já venceu não sei quantos exércitos, né? O exército de Deus já venceu quantos exércitos? Davi não vem trazer currículo de batalha. Ei, Davi não veio trazer currículo de batalha na hora do confronto. Sabe o que ele veio trazer? Experiência do dia mau. Meu Deus, você está aqui? Eu sinto a presença de Deus aqui. Talvez Saul falaria assim, ó, para enfrentar uma guerra, eu já venci tantos exércitos, eu tenho poder de guerra, eu tenho experiência de guerra. O exército falaria, eu tenho experiência de guerra. Golias falou, eu tenho experiência, já venci muitos inimigos. Mas Davi vai falar assim, olha, Deus me deu vitória lá, quando eu precisei matar ursos e leões, quando eu estava, né, sobrevivendo, escapando de ursos e leões, eu precisei matar ursos e leões para salvar um cordeiro, uma ovelha, sei lá. Foi lá que Deus ele estava lembrando o dia mau, gente, não um dia bom. Porque no dia mau é onde você tem as maiores experiências com o teu Deus. É ali que os processos, as revelações, a glória de Deus desce e faz milagre. É ali quando o povo não tinha mais, estava escravizado, que vem Deus liberta o seu povo. É ali quando o povo está passando sede, que Deus traz a água da rocha. É ali quando o povo está passando fome, que Deus traz maná. É ali que Deus traz provisão e revelação. É quando o cesto está quase vazio que há multiplicação. É no dia mau que Deus traz as maiores revelações. Então em Deus o dia mau se torna um dia bom. Você pode repetir isso? Em Deus o dia mau se torna um dia bom. Amém. E esse dia difícil que nós passamos, ele expõe muitas coisas que estão no nosso coração. A dependência de Deus, idolatria daquele povo que criou um bezerro de ouro, lembram? Que ao primeiro momento de desafio eles foram lá construindo, ou dependência de Deus, como Davi, que em todos os momentos de dificuldade ele recorria ao Deus e dependia de Deus. O dia mau ele também vai revelar, vai trazer no seu coração a tua dependência de Deus, porque você depende do Pai. Você é filho dele, não é assim? Filha, fala para mim. É isso que eu quero. Fala para mim, o dia mau isso vai passar. Isso para mim não é nada. O que é um dia difícil seu para Deus? Você está aqui? Meu Deus. Você já venceu coisas tão grandes, muito maiores. É só você se relembrar, trazer a lembrança do que Deus já fez e dizer assim, Deus, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Mas sabe um versículo muito bonito que tem? E você lembra com certeza que é lá em Salmos, capítulo 23, lá. Ainda que eu ande pelo vale das sombras, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe o que importa aqui? Não é que eu ande pelo vale das sombras. O que importa aqui é que Deus está comigo. Isso é o importante. Ainda que eu ande pelo vale das sombras, eu não temerei porque tu estás comigo. Essa é é o maior presente. Ele está contigo. Ele está contigo. E é no vale que você recorre e você está mais próximo de Deus. É incrível, né? Mas é nos vales, é no vale das sombras, é no vale de ossos secos que você se aproxima mais do Pai. Então o Pai é lógico que Ele vai permitir que você passe por alguns processos. Porque Ele não vai te dar fardo maior que você pode carregar. Ele não vai te dar tentação maior que você possa suportar. Ele não vai te deixar morrer. Mas Ele permite sim que nós passamos por alguns processos. Para que nós recorremos a Ele. Que nós se aproximamos mais do nosso Pai. Deus, através do dia mau, né, traz ensinamentos para a nossa vida. Então, qual é o aprendizado que você tem nos dias maus que você enfrenta? Como eu falei em Pedro, na L de Pedro, o que importa é aonde os seus olhos vão estar. Porque até quando você caminha sobre as ondas, quando você caminha sobre o mar, como Pedro caminhou, quando você está no estágio de viver nas bênçãos de Deus, os milagres de Deus, e quando aquele dia poderoso que Jesus chama, vem Pedro, e Pedro está caminhando, aquele dia também se tornou um dia mau. Quando Pedro afunda, porque Pedro tira os olhos de Jesus e olha para o vento.
Deixa eu dizer algo para você, o vento estava lá, a tempestade estava lá, e Pedro, Senhor, se é tu, manda que eu vá contigo. E Jesus, vem Pedro. Mas a Bíblia diz que não havia tempestade. Talvez nós tenhamos que recorrer novamente a esse versículo, mas eu creio que já estava lá o tempo ruim, e Pedro caminhou sobre o tempo ruim. Não é que aconteceu uma tempestade no meio da caminhada de Pedro, é que a tempestade já estava lá, mas o que mudou em relação ao oceano ou à tempestade foram os olhos de Pedro, que estava em Jesus, fito em Jesus, e os olhos dele mudou para o vento, para a tempestade. E quando ele olhou para as tempestades, ele teve medo, e quando ele teve medo, ele perdeu a fé, ele esqueceu de Jesus, ele não entendeu mais, ele não confiou naquela palavra de Jesus por algum tempo e afundou. Então os seus olhos estando no alvo certo. Deixa eu dizer algo para você, os seus olhos não podem estar no Uber. Os seus olhos não podem estar no teu trabalho. Os seus olhos não podem estar na tua escola. Os teus olhos não podem estar na academia. Os teus olhos não podem estar lá no teu trabalho, Bia. Os meus olhos não podem estar lá no trabalho de Uber. Os meus olhos precisam estar em Jesus. Porque se os meus olhos estarem em Jesus, pode haver tempestades, pode haver terremotos, eu não serei abalado. O dia mau não vai me influenciar, porque eu continuo meus olhos fitos em Jesus. E o dia mau, até o dia mau se torna um dia bom. Como o dia mau se torna um dia bom? Quando nossos olhos estão em Jesus, quando a nossa ótica é a ótica do céu. Eu achei lindo quando a Joyce falou assim, olha, eu olhei para o Espírito Santo falou, faça isso, fale comigo. E eu olhei para ele e eu esqueci das outras coisas, eu simplesmente falei. Eu simplesmente relacionei com meu Deus. Se relacionei com meu Pai. Quando nós aprendemos a ver com os olhos do céu, com os olhos do reino, tudo é diferente. O dia mau se torna um dia bom. E o dia mau se torna até um aprendizado na nossa vida. Até essas questões, às vezes a gente chora por uma porta fechada, né? Mas às vezes essa porta fechada, será que não foi algo que Deus quis te recolocar em uma posição? Te reposicionar, né? Então isso é muito interessante, porque às vezes esse dia difícil, essas experiências que nós temos, Deus sempre vai nos ensinar algo meio a esse processo. Então, o patrão falou alguma coisa, eu tive um dia mau, né? Então é interessante que o dia mau para Pedro, né? Teve um dia mau, teve uma palavra que confrontou ele, que foi forte, mas Pedro se tornou um apóstolo. E uma pregação lá na frente converteu 3.000 homens. Uma autoridade. Entendeu? Quem seria Pedro? É verdade que Pedro negou Jesus, Pedro deu várias caídas, né? É até isso que a Joyce falou da questão da misericórdia de Deus, que a gente erra, mas Deus tem a misericórdia e a graça dele vem sobre nós, porque Pedro errou outras vezes, Pedro negou Jesus, Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus teve que colocar a orelha de volta do soldado, curar a orelha, né? Então Pedro fez várias coisas, mas Jesus restaurava Pedro e Pedro depois estava com autoridade, pregando para 3.000, convertendo 3.000 pessoas. Davi, por outro lado, teve desafios, talvez dias difíceis, mas ele sempre se aproximava de Deus e buscava dependência de Deus. E você? O que você vai fazer no dia difícil? O que você vai fazer? Os seus olhos vão para Jesus ou os seus olhos vão para as circunstâncias novamente? Ou vai se apegar ao passado? Ou vai para Jesus? Entenda que Deus às vezes permite alguns dias assim para formar algo em você. Formar o seu caráter, formar as suas atitudes, formar mais Cristo em você. Transformar mais você. E precisa quebrar, e precisa reconstruir, precisa restaurar a imagem e semelhança dele. E a gente passa por esse processo. Amém? Eu queria orar com você. Para que a gente tenha isso no coração. Que os dias difíceis eles vêm, os dias maus acontecem, mas em Deus, quando os nossos olhos estão em Cristo, o dia mau se torna um dia bom. Como, Anderson? Só você e o Espírito Santo para descobrir um dia. Aí você vem trazer o testemunho, como a Joyce veio trazer, como nós vamos trazer. Amém? Amém. Então vamos orar um pouquinho? Eu queria orar com você.